Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje nós estudaremos a segunda lição do segundo trimestre do ano 2020. O título da lição que estudaremos hoje é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Nós abordaremos a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. A lição ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós estudaremos a nova posição em Cristo. Na segunda, nós estudaremos uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, uma vida centrada em Cristo, uma vida em que Cristo seja o centro dela. E o terceiro e último ponto, nós estudaremos o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Paulo, a partir do versículo 3 da carta aos Efésios, ele faz uma doxologia. O que é isso? Ele usa palavras para dar forma ao louvor. Doxo quer dizer glória, logia, palavra. Então é esse o sentido. Doxologia é exaltar a Deus, é elevar a Deus, é adorar ao Senhor. Jesus nos ensinou, na oração que Ele nos ensinou, Ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Isso é uma doxologia. E Paulo acostumava a fazer isso nos seus escritos, nas suas epístolas, ora no início, ora no final. Mas sempre ele fazia uma doxologia, ou seja, adorava ao Senhor, usava as palavras para dar forma ao seu louvor. As bênçãos espirituais. Paulo nos fala das bênçãos espirituais que Deus outorgou, ou que Ele ministrou ou distribuiu para aqueles que se aproximam dEle, que abrem o coração, que aceitam o plano da salvação. Ele vai nos falar de 7 bênçãos espirituais. Entre elas, ele vai falar da eleição. Deus nos elegeu para sermos santos. E isso é extremamente importante, porque esse projeto já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Ele vai também nos dizer que Deus nos predestinou para sermos filhos, que Ele remiu-nos por meio do sangue de Jesus Cristo, que Ele revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. São algumas das 7 bênçãos espirituais que está à disposição, que está sobre a vida de todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador da sua vida. Ele é remido pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo paga a culpa dele. Deus, através do seu Filho, Ele nos revela a sua palavra. Diz a teologia que Deus Ele se fez revelar através da sua grande soberania. Ele se deu a revelar à humanidade, através da natureza, através da história, através das profecias, através do seu Filho também, e através da sua palavra, Deus se faz revelar. Ele é um Deus imanente, um Deus que interage com as suas criaturas, ele interage com os seus filhos. E ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Nós estaremos comentando mais um pouquinho sobre esse selo tão importante. Paulo vai também dizer sobre a nossa nova condição em Cristo. Ele vai dizer que pelo primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Mas pelo último Adão, Jesus Cristo, nós temos uma porta de saída. Nós temos um escape. Nós temos a salvação através da pessoa de Cristo Jesus. E através de Cristo e em Cristo somos abençoados com toda bênção espiritual. Em Cristo nós somos abençoados. Ele disse, o próprio Jesus disse,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, somente por Jesus Cristo que nós podemos ser salvos e podemos receber essas bênçãos espirituais que Deus tem reservado para todos aqueles que aceitarem o seu Filho como único e suficiente Salvador da sua vida. No segundo ponto da lição, na segunda parte, ele diz uma vida cristocêntrica neste mundo. Ele vai falar das revelações do mistério. E esse mistério é importante porque era a igreja que estava planejada. Somos nós, os gentios, que estávamos no coração de Deus antes da fundação do mundo. Isso sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos. Estava guardadas em Deus, mas Deus se fez revelar. Paulo escreve ao pastor Tito, no capítulo 2, no versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça, esse favor é merecido de Deus, por simples ato da sua grande soberania. Ele revelou esse mistério. Ele disse, agora não é judeu e nem gentil. Agora nós temos um novo povo. E esse povo é chamado de igreja. É o chamado de entre os gentios, é o chamado de entre os judeus para formar um novo povo. Uma eclesia, os chamados para fora, para compor a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça e a igreja são o membro desse corpo. Na plenitude dos tempos. Não aconteceu antes e nem depois. Aconteceu no tempo certo, na plenitude dos tempos. Não é cronômetro, não é cronos, né? De cronômetro, de cronometria, mas é no tempo kairos, é no tempo de Deus. Kairos é um momento oportuno, único, é o momento certo, é na plenitude. Esse é o tempo de Deus. Deus não está limitado nem ao tempo e nem ao espaço. O espaço não limita Deus. O tempo não limita Deus. O tempo de Deus é o kairos. É o tempo oportuno. É aquele momento único e singular. Isso é extraordinário. É muito importante. Esse é o tempo de Deus. E no tempo certo, nesse tempo kairos, Deus revelou-se o seu plano. O seu plano através da pessoa de Cristo Jesus. Comprou com preço de sangue pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Foi o que João viu lá na ilha chamada de Patmos. Tudo isso ele fez pelo seu ato soberano, pela sua soberania, pela sua grande e infinita misericórdia e vontade. Ele fez para o louvor da sua glória. As bênçãos são destinadas a todos os crentes, a todos os chamados, independente da sua etnia, independente se ele é judeu, se ele é gentil, porque agora se formou um novo povo, a igreja de Deus. Então, para o seu louvor, para a sua glória, essas bênçãos são destinadas, e para o seu louvor e para a sua glória, ele manifestou o seu projeto perfeito, o seu projeto excelente. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança, é o último ponto da nossa lição. Paulo vai falar aqui de duas simbologias muito importantes. Ele vai falar do selo do Espírito Santo e do penhor da nossa herança. O que era o selo? O selo era usado como sinal de propriedade e de posse pessoal. Era muito usado pelos reis na antiguidade. As pessoas usavam o selo
como sinal de propriedade. É como uma marca registrada. É como uma marca patenteada. Era o selo. E o apóstolo diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Nós somos selados, nós somos propriedades de Deus. Nós temos o sinal de Cristo nas nossas vidas. Nós temos o capacete da salvação. Para todos aqueles que se aproximam de Deus, creem que Ele existe, que recebe a Jesus Cristo como Salvador, recebe o selo do Espírito Santo. No momento da sua conversão, quando você aceita Cristo, quando você demonstra que aceita Cristo, que você abre o seu coração, você já é selado pelo Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O penhor da nossa herança. O que é o penhor? É a garantia de pagamento de algo. Então o Senhor Jesus, Ele disse: eis que eu vou para o céu, eu vou preparar morada, e eu virei outra vez para levar-vos para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele fez uma promessa, que Ele voltará. Os anjos, lá na Assunção de Jesus, Ele disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, Ele há de vir do mesmo jeito que vocês estão vendo Ele subir. Então Cristo voltará. E para isso Ele deixou o penhor. Ele deixou a garantia de que Ele voltará. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o nosso selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, e o Espírito Santo é o penhor, é a prova, é a garantia de que Jesus Cristo virá para levar-nos para estarmos juntinho dele. O plano divino revelado resulta na reconciliação do homem para com Deus por meio de Cristo. Então esse era o plano de Deus, reconciliar o homem para com Deus. O homem lá no jardim pecou contra Deus, e todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus, com o seu plano perfeito, pela excelência do seu projeto, Ele projetou, planejou e, no momento oportuno, no momento certo, no instante único, Ele revela o seu plano a nós. Ou seja, através de Cristo, Ele reconcilia o homem para com Deus. Jesus, Ele vem e faz o seu sacrifício único e perfeito, pagando pelo resgate, pagando uma conta que nós não poderíamos pagar, uma conta que para nós seria impossível. Jesus vem e através do seu sacrifício perfeito, único, Ele nos resgata da nossa vã maneira de viver. E por isso Paulo escreve aos Coríntios: as coisas antigas se passaram, eis que agora tudo se fez novo. A igreja de Cristo é a noiva comprada pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Deus abençoe, meus irmãos, essa lição maravilhosa, Deus revelando esse projeto divino, e nos concede as bênçãos espirituais. Que essa lição sirva para o nosso crescimento, que nós possamos crescer cada dia mais em maturidade espiritual. Até domingo que vem. Deus abençoe todos os meus irmãos. Amém.